Bem, nós vamos falar aqui um pouco sobre desigualdades. E antes de começar a falar sobre desigualdades e inequações, etc., a gente vai falar aqui de algo mais simples, que seriam os sinais dos números. Então, essencialmente, a gente pode dividir o conjunto dos números reais em dois pedaços aqui, vamos dizer, com o zero no meio, que é o único número real que não tem um sinal. Você tem à direita do zero números positivos e à esquerda do zero números negativos. Isso aqui é uma representação simples, que é comum ver isso na escola. E que algumas propriedades interessantes desses sinais são as seguintes. Como eu escrevi aqui, se você faz a soma de números positivos, ela é positiva. Isso é algo simples de perceber. A soma de números negativos também, no caso, é negativa. Então, respeite essa ordem aí. E o oposto, algo mais interessante, talvez, que o oposto de um número negativo, ele é positivo e vice-versa. E o oposto de um número positivo é negativo, que foi o que eu escrevi aqui. E isso é algo simples de perceber, porque se você vê o oposto do número, ele tem a propriedade que quando você soma ao número, a resposta é zero, que o resultado é zero. Então, portanto, não tem como um número positivo ter um oposto positivo, porque se fosse assim, a soma dele com o seu oposto seria positiva, por essa primeira propriedade que a gente acabou de ver. Então, não é só isso aqui, é algo até bem simples de perceber que o oposto de um número positivo é negativo e vice-versa, mas tem uma razão lógica também por trás para que isso seja válido. Então, outra propriedade interessante, o produto de números positivos é positivo, o produto de números negativos também é positivo. Então, uma coisa simples de ver é o que eu escrevi aqui. Se você vê menos um ao quadrado, é a mesma coisa que menos menos um, ou seja, o oposto do número um. E a gente sabe que o oposto é reflexivo, ele volta para o número original quando você faz duas vezes. Então, o oposto do oposto é o próprio número, no caso, o número um, ok? E por isso aqui, por essa propriedade bem simples, você vendo um número negativo como o oposto de um positivo, você faz o produto de números negativos, você vê que é positivo. E usando essa propriedade aqui, que o menos um ao quadrado é um, ok? Outra é que o produto de números de um número positivo com um número negativo é negativo. Então basta ver como eu escrevi aqui, menos a vezes b é a mesma coisa que menos a vezes b, ok? E aí no caso, portanto, se o a é um número, se você vê esse menos a como sendo um número negativo, ou seja, o oposto de um número positivo, e o b é um número positivo, você vai ter que menos a vezes b, ou seja, um negativo vezes um positivo, vai ser menos, que é o oposto, desse produto A vezes B, e o produto de positivos é positivo e o oposto de um positivo é negativo. Então, por isso que você tem essa propriedade aqui. No caso, se o A e o B são positivos, esse menos A vezes B seria negativo. E finalmente, as duas últimas aqui importantes é que o inverso de um número positivo é positivo e o inverso de um número negativo é negativo. Então, isso respeita o sinal quando há essa propriedade de inversos. Também é simples perceber isso por motivos lógicos, porque o inverso tem essa propriedade que ele vezes o número dá igual a 1, que é um número positivo, ok? Enfim, então vamos começar agora a falar, antes de começar a falar sobre inequações, que é essencialmente a mesma coisa, uma inequação é uma desigualdade. Vamos descrever aqui o que é uma desigualdade. Então, nós dizemos que um número A é menor do que um número B, ou isso aqui é a mesma coisa que dizer que o B é maior do que A, okay? Dizer que A é menor do que B é a mesma coisa que B é maior que A, então isso é um sentido lógico, mas a gente usa símbolos diferentes. O primeiro aqui, o A menor do que B, é esse símbolo que a gente chama de menor que. E aqui B maior do que A é o símbolo que a gente chama maior que. Então muda aí, mas no caso aqui, lógica, isso aqui é a mesma coisa, ok? Então a gente diz que isso aqui acontece se essa diferença que é B menos A, ela é positiva, ok? Então essa diferença, o B menos ou B mais o oposto do A, ou seja, B menos A vai ser um número positivo. E uma outra desigualdade que a gente também trabalha, além dessas duas aqui, é o menor igual e maior igual. Então, partindo dessa definição de A menor do que B, a gente diz que o A é menor ou igual que B, ou B é maior ou igual do que A, se o B é maior do que A, ou
o B é igual a A. Então, nesse caso aqui, eu só estou considerando uma outra possibilidade, além da possibilidade de ser maior que, o B ser maior que A, ou A ser menor do que B, tanto faz, existe a possibilidade deles serem iguais também, ok? E eu vou começar a falar agora sobre essas propriedades das desigualdades, e uma propriedade que é interessante é uma propriedade que a gente chama de transitividade. Que ela diz o seguinte: se A é menor do que B e C é menor, e no caso a transitividade B é menor do que C, então o A é menor do que o número C. Isso aparenta ser algo bem simples. Se a gente faz um desenho aqui da reta real aqui desses números, então você está dizendo que o A é menor do que B, então vamos dizer aquilo que está o A, aqui está o B, e o B é menor do que o C. Então o C aparece menor do que um número menor do que o outro, significa que esse número está à esquerda desse outro número, ou seja, você dizer que o A na reta real, na representação, você dizer que o A é menor do que B, você quer dizer que o B está à direita do A, ou que o A está à esquerda do B nessa reta. Então, se o B está à direita do A e o C está à direita do B, seria, lendo nesse sentido da reta, o C vai estar à direita do A, portanto. Ok? Então, isso aqui aparenta ser algo bem simples, mas é importante, por exemplo, quando você tenta comparar, a gente usa isso aqui muitas vezes para comparar expressões matemáticas ou, enfim, eu vou dar um exemplo bem simples com números aqui, mas você poderia usar também para uma expressão matemática. Então, por exemplo, esse número, o número raiz quadrada de 26 é maior do que a raiz quadrada de 25, que é 5, ok? Simplesmente porque 26 é um número maior do que 25 e a raiz quadrada ela preserva a ordem aí, é algo crescente para os números positivos aqui, que eu consigo calcular a raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 26 é um número maior do que a raiz quadrada de 25, que é 5, ok? E eu também sei, por exemplo, um outro número aqui que eu posso comparar com 5, é que o 5 é maior do que 19 dividido por 4. Isso é algo simples de perceber, porque o 5 é 20 dividido por 4. Okay? 20 é maior do que 19, então, portanto, 5 é maior do que 19 dividido por 4. E aí eu posso fazer a conclusão que a raiz quadrada de 26 é maior do que 19 dividido por 4. Esse exemplo talvez pode parecer um pouco tonto, porque são números fáceis de você verificar na calculadora o que é, e aí, portanto, comparar esses números, se você tem uma calculadora em mãos. Mas perceba que aqui eu não usei nenhuma calculadora e, enfim, a gente vai usar mais essas propriedades não para números específicos, mas sim para uma expressão matemática um pouco mais complexa, que vai ser os outros exemplos que eu vou fazer para as outras propriedades. Ok? Então, uma outra propriedade das desigualdades que a gente usa bastante é você fazer soma em desigualdades. Ok? Então, a primeira, aquela da transitividade, servia para a gente comparar muitas vezes com uma expressão matemática talvez complicada com algo mais simples, preservando a ordem que a gente quer encontrar. E agora aqui na soma das desigualdades, em geral, é para a gente tentar simplificar de alguma coisa, de algum jeito a desigualdade original que eu tenha, se tirando alguns termos que estão aparecendo ali que são mais complicados. Então eu vou ver exemplos disso aqui. Então, o que é soma em desigualdades? Então, se você tem dois números aqui, A é menor do que B e C é menor do que D, então, quando a gente faz a soma A mais C, isso aqui é menor do que fazer B mais D. Isso aqui aparenta ser algo bem simples, enfim, de fato é, e dá para mostrar isso aqui pelo aquele sentido lógico. O que é mostrar que A mais C é menor do que B mais D? É a mesma coisa que mostrar que B mais D menos A mais C é positivo. Foi isso que a gente viu que é o que significa, né, um número ser maior do que o outro, que a diferença entre eles é positiva, ok? Desse número maior menos o número menor.
Então, por exemplo, isso é algo simples de mostrar usando o fato que B menos A é positivo, porque o A é menor do que B, e que D menos C é positivo também, porque C é menor do que D. E aí, como a soma de positivos é positiva, eu tenho essa propriedade, portanto. Então, por exemplo, uma desigualdade bem comum que a gente tem é que qualquer número real ao quadrado, ou seja, qualquer número real multiplicado por ele mesmo, é sempre maior do, igual do que zero. Isso aqui para qualquer número real. Então, para todo x real. Ok? E o fato disso é simplesmente bem simples, aquilo que a gente mostrou. Se o x é um número positivo, a gente viu que produtos de positivos é positivo, em particular se você multiplicar o número por ele mesmo. Se o x é negativo, a gente viu que o produto de números negativos é positivo. Então, se você faz em particular ele vezes ele mesmo, também vai dar positivo, ok? No caso do x ser negativo. E aqui, no caso, só o caso que o x é zero é que esse produto seria zero, né? Então, por isso que, como eu estou incluindo, no caso, todos os números reais, o caso do zero seria o único caso que esse produto daria zero, né? E os outros casos dá positivo. Então, portanto, para qualquer número real, dá maior ou igual do que zero. E aí o que eu posso concluir disso daqui, usando essa ideia da soma, então logo, se eu faço x ao quadrado mais 1, isso daqui é maior ou igual do que 0 mais 1, que é 1. Então, eu consigo concluir, portanto, x ao quadrado mais 1 é sempre um número maior ou igual do que 1. Em particular, se eu não estou interessado numa aproximação tão precisa, mas eu quero fazer alguma operação de divisão, por exemplo, por essa expressão x ao quadrado mais 1, eu posso fazer sempre porque isso daqui nunca é zero, né? Já que é sempre maior ou igual do que 1, então, portanto, é maior do que zero, por exemplo. Usando aquela ideia da transitividade, já que 1 é maior do que zero. Daí, agora vamos continuar vendo outras propriedades interessantes que a gente vai usar muitas vezes para resolver desigualdades e inequações, mas geralmente é quando você faz uma multiplicação. E esse é o que gera, em geral, mais erros por parte dos estudantes, quando eles fazem multiplicação numa desigualdade. E aí o que é que acontece com isso aqui? Então suponha primeiro que você tem dois números A e B e A é menor do que B, ok? Então tem dois casos para a gente considerar aqui. O primeiro é o seguinte: quando você tem um número positivo, então se você multiplica toda a desigualdade por C, por esse número positivo, o que é que seria? Multiplicar o A por C e o B por C. A desigualdade é preservada, a ordem aqui, ou seja, o A menor do que B, então, portanto, A vezes C é menor do que B vezes C, ok? B vezes C. E perceber isso aqui não é difícil, porque o que é que eu tenho que mostrar aqui? Que B vezes C menos A vezes C é positivo. Isso acontece porque, por causa da distributividade, o C é um fator comum, C é positivo e B menos A é positivo também, então, portanto, o produto de C vezes B menos A é positivo. Okay? Então, por isso que você tem essa propriedade, mas é uma propriedade relativamente simples. Aqui confunde, em geral, boa parte dos estudantes e que leva a erros é quando o número C é negativo. Eu não vou tratar aqui o caso que o número C é zero, simplesmente se você multiplicar qualquer coisa por zero, dá zero, né? E aí nem tem sinal a ser avaliado. Então, no caso do número negativo, quando você multiplica a desigualdade por um número negativo, no caso aqui C, acontece que troca a ordem da desigualdade. Aqui no caso a ordem é A menor do que B. Se eu multiplico o A por C e o B por C, eu vou ter o contrário. A vezes C vai ser maior do que B vezes C. E o motivo disso aqui, só explicando brevemente, é que quando você faz... Por que isso daqui é verdade, né? Porque A vezes C é maior do que B vezes C. Quando você faz A vezes C menos B vezes C, e é o que eu quero mostrar, é que isso é positivo, né? Por essa desigualdade aqui. Isso daqui é a mesma coisa que A menos B vezes C, ok? Sendo que aqui o A menos B é negativo, porque o A é menor do que B.
E o C também é negativo, ok? Que é o que eu estou assumindo aqui nesse caso. E produto de números negativos é positivo. Então, portanto, isso aqui é positivo, ok? E aí eu tenho essa propriedade bem simples. E aí, por exemplo, a gente vai usar isso aqui várias vezes. Eu não vou dar exemplos triviais aqui, como, por exemplo, um exemplo bem trivial é aquele que se um número é positivo, o seu oposto é negativo, e vice-versa, o número é negativo, o seu oposto é positivo. Então, troca a ordem, por exemplo, quando você multiplica em particular por -1, que é para encontrar o oposto de um número ou de uma expressão. Vamos ver um exemplo mais interessante usando essas ideias que a gente viu aqui. Então, um primeiro exemplo seria a gente tentar encontrar todos os números reais que satisfazem a desigualdade aqui, que x menos 2 dividido por x mais 3 tem que ser menor do que 5. Então, eu quero encontrar todos os números reais que satisfazem essa propriedade. Se eu subtrair esse número real por 2 e depois divido essa expressão, esse resultado que eu tenho, por esse mesmo número real mais 3, e esse resultado tem que ser menor do que 5. Ou seja, x menos 2 dividido por x mais 3 tem que ser menor do que 5. Então, tem uma coisa que eu tenho que ter cuidado aqui, é que primeiro eu estou assumindo aqui que o x não pode ser menos 3. Caso contrário, o denominador aqui nessa expressão seria 0. Então, o que eu encontrar aqui, eu não estou incluindo o número menos 3, porque nesse caso o denominador é 0 e eu não posso dividir por 0. Mas, enfim, então o que eu tenho aqui? Então, qual é o problema? Por que eu tenho que ter cuidado quando eu multiplico essa desigualdade por x mais 3? Por causa daquela coisa que a gente acabou de ver. Como o x aqui é uma variável, não é um número fixo, o sinal dessa expressão x mais 3 varia dependendo do valor de x. Para alguns valores é positivo, por exemplo, se o x é 1, 1 mais 3 é 4, é positivo. Mas se o x é um número negativo muito pequeno, vamos dizer menos 5, quando você faz menos 5 mais 3, vai dar menos 2, que é negativo. Então, o sinal dessa expressão varia. Para alguns números é positivo, para outros números é negativo. No caso do menos 3 é 0, mas nesse caso eu estou desconsiderando, porque eu estou dividindo por essa expressão x mais 3. Né? Então, esse caso eu não considero. Então, basicamente aqui no meu conjunto de soluções, tem números que o x mais 3 ou é positivo ou é negativo. E o problema disso é que a desigualdade muda quando eu multiplico por números negativos. Então, esse é o problema. Então, por isso que é comum nesse tipo de problema você dividir em casos. E é o que eu vou fazer aqui. Então, se o x mais 3 é positivo, e aí quando eu multiplico essa desigualdade por x mais 3, que é o que a gente diz multiplicar dos dois lados, né? Multiplicar toda essa desigualdade por x mais 3, que é o objetivo aí, para eu não ter mais uma fração, portanto, não vai alterar a desigualdade. A desigualdade é esse mesmo sinal de menor que, aqui que vai acontecer. Isso daqui é a mesma coisa que x mais 3 maior do que 0. Se eu somar menos 3 dos dois lados, eu vou ter que o x vai ter que ser maior do que menos 3. Então, x mais 3 maior que 0 é a mesma coisa que o x maior do que menos 3. Okay? Então, quando eu estou dentro desse conjunto aqui, então esse aqui seria o meu primeiro caso, eu posso multiplicar dos dois lados por x mais 3 e a desigualdade é preservada. Então, a mesma desigualdade lá, que no caso aqui é o menor que, ela continua valendo. Okay? Então, a vantagem de fazer isso é que eu vou eliminar esses dois termos aqui, porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo termo, que é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, só vai sobrar o x menos 2. Isso aqui é menor que, se eu faço 5 vezes x mais 3, vai ficar 5x mais 5 vezes 3, que é 15. Ok? Então, agora eu vou subtrair o x dos dois lados e vou vou somar 2. Então, se eu faço isso, eu vou ficar com x menos 2 menos x mais 2. É isso que eu vou fazer para eu ter. Isso aqui vai ficar 5x mais 15 menos x mais 2. Claro, para permanecer. Desse lado aqui tem 0. E aqui vai ficar
5x menos x vai ficar 4x e aqui vai ficar 15 mais 2 mais 17. Ok? Então, resolvendo agora isso daqui, eu tenho aqui 4x, portanto, só vou trocar, ou seja, 4, isso é 0 menor do que 4x mais 17 é a mesma coisa que 4x mais 17 maior do que 0. E isso aqui é a mesma coisa que 4x. Se eu somo menos 17 ou subtraio 17 dos dois lados, eu cancelo esse mais 17 do lado esquerdo aqui dessa desigualdade e eu vou ficar com 4x maior do que menos 17. E agora dividindo dos dois lados por 4. Tenha cuidado quando você faz essas operações, tanto multiplicar como dividir, porque dependendo do sinal do número que você está fazendo essa multiplicação ou divisão, é essencialmente a mesma coisa, né? A gente já viu, divisão é só uma multiplicação do inverso. Então, ou seja, dividir por 4 é multiplicar por 1/4. Você tem que ter cuidado com o sinal desse número. No caso aqui, o 4 é um número positivo, então não altera a desigualdade se eu divido por 4 ou multiplico por 1/4, é a mesma coisa. Okay? Então isso aqui é x maior do que menos 17 sobre 4. Ok? Então, o que eu tenho, portanto, se você lembrar, isso aqui, eu comecei aqui considerando, eu cheguei nessa resposta, mas eu assumi aqui originalmente, é importante lembrar isso, que esse era o caso que o x tinha que ser maior do que menos 3. Então, eu tenho duas condições. O x é maior do que menos 3 e o x é maior do que menos 17 quartos. Se a gente localizar esses números na reta aqui real, por exemplo, eu vou ter aqui o menos 3 vai estar aqui, vamos dizer aqui está o 0, menos 3 é negativo, e o menos 17 quartos ele é um número menor do que menos 3. Dá para ver isso aqui porque o menos 17 quartos, por exemplo, ele é um número, vamos dizer, talvez pode ser que seja difícil ver o menos 17 quartos sem usar uma calculadora, vamos dizer, mas menos 16 quartos, que é um número um pouco maior do que menos 17 quartos, ele é menos 4, ok? Se você perceber, menos 16 dividido por 4 dá menos 4. Então ele está aqui um pouco, você tem aqui, por exemplo, menos 4 aqui. Então eu tenho, voltando para cá, eu tenho aqui problema técnico. Eu tenho aqui menos 4, ok? E aqui está o menos 17 quartos. Então, da mesma forma que lá em cima, a reta real, o desenho que eu fiz, as medidas não estão muito bem precisas aqui. O menos 17 quartos seria algo bem mais próximo do menos 4 aqui, né? Mas enfim, só para você identificar mais ou menos onde está. Então, eu disse que o número tinha que ser maior do que menos 3. Então, você tem algo mais ou menos para cá, portanto, à direita do menos 3. E ele tinha que ser também maior do que menos 17 quartos, ou seja, à direita do menos 17 quartos. Então tem que satisfazer, seria o meu verde e amarelo aqui, né? Tem que satisfazer as duas coisas, né? Ser maior do que menos 3 e maior do que menos 17 quartos. Então, portanto, vai ser esse conjuntozinho aqui, né? Ser maior do que esses dois números é a mesma coisa que ser maior do que menos 3, simplesmente. Então isso aqui é a mesma coisa que o x maior do que menos 3. Ok? Então, enfim, esse era um caso apenas, ok? Cheguei nessa resposta aqui. Todo número que for maior do que menos 3 satisfaz aquela desigualdade, mas essa não é a única resposta, porque esse foi o caso restrito justamente a esses números, né? Que o x mais 3 era maior que 0. Mas aí eu tenho que considerar também o caso que o x mais 3 seja menor do que 0, ok? Então, nesse caso aqui, vamos ver o que é que acontece. Isso aqui é a mesma coisa que, então, ou seja, o x ser menor do que menos 3, ok? Nessa situação aqui. Então, vamos ver o que é que acontece. A desigualdade original que a gente tinha era x mais 2 dividido por x mais 3 menor do que 5. Então, no caso ali, quando eu multiplico por aquela desigualdade, o x mais 2, deixa
deixa eu ver se é x mais 2 ou x menos 2. X menos 2. Então, se eu faço x menos 2 dividido por x mais 3, vezes eu multiplico isso aqui por x mais 3, e do outro lado também eu vou multiplicar o 5, né, por x mais 3. Perceba que eu deixei um espaço em branco aqui para desigualdade. A desigualdade lá era menor que, e aí só que como esse número aqui ele é negativo, o x mais 3, quando eu multiplicar por esse número eu troco a desigualdade. Em vez de menor que, vai ficar maior que, por aquela propriedade que a gente acabou de ver lá. Essencialmente, o jeito que a gente vai resolver é o mesmo, só que a desigualdade está trocada, né? Se a gente continua resolvendo isso aqui, então isso aqui vai ficar x menos 2, bem parecido com o que a gente tinha antes. Vai ter que ser maior do que 5x mais 15. E aí a gente vai chegar em algo parecido com o que tinha antes, só que a gente chegou antes em 4x maior do que menos 17. Aqui eu vou chegar em 4x menor do que menos 17. Resolvendo isso. E aí, quando eu divido por 4, vai ficar x menor do que menos 17 quartos. Então, agora vamos considerar um desenho aqui da reta real. Mesma coisa que eu tinha antes. Aqui vamos dizer, está o 0 aqui. Aqui está o menos 3. Aqui está o menos 4. Aqui está, vamos dizer, esse número menos 17 quartos. É um número menor do que menos 4. E aí eu quero que o x seja menor do que menos 3. Foi isso que a gente considerou aqui originalmente. Okay? Então ele tem que estar à esquerda do menos 3 e ele tem que ser menor do que menos 17 quartos. Então tem que estar à esquerda aqui do menos 17 quartos. Então tem que satisfazer tanto o verde aqui como o que eu fiz aqui em laranja, aqui nesse caso. Então as duas coisas, né, que tem que ser menor do que um e menor do que o outro. Então essencialmente é a mesma coisa que ser menor do que menos 17 quartos, que seria essa resposta aqui, ok? E aí o que é que a gente chegou no fim das contas? No primeiro caso aqui a gente viu que o x tem que ser maior, para todo número maior do que menos 3 satisfaz a desigualdade, e nesse segundo caso eu cheguei que todo número menor do que menos 17 quartos satisfaz a desigualdade também. Então, logo o que que eu vou ter? Eu tenho que x menos 2 dividido por x mais 3 é menor do que 5, quando o x é menor do que menos 17 quartos, ou o x é maior do que menos 3. Okay? Então, dizer que x menos 2 mais 3 é menor do que 5 é a mesma coisa que dizer que o x é menor do que menos 17 quartos, ou o x é maior do que menos 3. Okay? Então, é isso que a gente tem. E agora um outro problema que existe com os estudantes é quando eles fazem, enfim, vocês estudantes, você que está vendo o vídeo, muitas vezes talvez, espero que não cometa esse erro, mas é quando você faz inversos, você vai relacionar os inversos dos números e dentro de uma desigualdade. Então vou chamar aqui de inversos e desigualdades. Ok? Então, aqui de novo vou assumir que estou considerando dois números e um é menor do que o outro. Então, vou considerar dois números A menor do que B. Então, a primeira propriedade que é interessante é a seguinte. Então, se A e B têm o mesmo sinal, o que é que eu quero dizer com ter o mesmo sinal? Ou ambos são positivos ou ambos são negativos. É isso que eu quero dizer com tem o mesmo sinal. Okay? Então, a desigualdade e os seus inversos preserva essa desigualdade aqui, no caso menor que, né? A menor do que B, então 1 sobre A. No caso, preserva não. Você inverte. 1 sobre A é maior do que 1 sobre B. Isso é algo simples de perceber. Você considera por dois números, vamos dizer 2 e 3. O 2 é menor do que 3, mas 1 meio, que é 0,5, é maior do que 1 terço, que é 0,3333. Então, você, quando inverte os números, você inverte também a desigualdade. Isso aqui é algo simples de perceber. Então, de fato, se você quer
mostrar isso aqui de forma geral, quando você faz 1 sobre b menos 1 sobre a, ok? Fazendo a soma dessas frações, no caso aqui a diferença dessas frações, isso aqui é a mesma coisa que a menos b dividido por a vezes b. Então, se os dois números são positivos, o que é que acontece? O a vezes b é positivo, mas no caso aqui o a menos b ele é negativo, ok? Porque o a é menor do que b, então portanto essa diferença é negativa, que é a mesma coisa que mostrar que 1 sobre a é maior do que 1 sobre b. Agora, no caso dos dois números serem negativos, não importa, é essencialmente a mesma coisa, porque o a vezes b continua sendo positivo, né? O produto de números negativos é positivo. E o a menos b é negativo, porque o a é menor do que b. E aí você tem um número negativo dividido por um número positivo, é um número negativo, que é essencialmente a mesma coisa que um número negativo multiplicado pelo inverso de um positivo, que também é positivo, e negativo vezes positivo dá negativo, ok? Então, isso daqui acontece. E agora um caso mais simples do que esse daqui é o seguinte, quando os números têm sinais trocados, então, no caso aqui, como eu estou assumindo o A é menor do que B, né? Então, se eles têm sinais trocados, necessariamente eu teria que ter o A negativo e o B positivo, ok? Eles têm no sinal, eu não posso ter o número B maior do que A se o B é negativo e o A é positivo, enfim, porque o positivo sempre é maior que o negativo, né? Então, nesse caso aqui mais simples, esse aqui é bem simples, a desigualdade é preservada simplesmente porque de um lado você vai ter um número negativo e do outro um positivo, né? O inverso não altera o sinal do número, permanece o mesmo sinal. Então, se o A é negativo, o seu inverso é negativo. E se o B é positivo, o seu inverso é positivo também. Então, por isso que você tem que 1 sobre B é maior do que 1 sobre A, ok? Mas, em geral, a propriedade que a gente usa mais é nesse caso quando eles têm o mesmo sinal, né? Que inverte as desigualdades. Então, eu vou fazer um exemplo desse aqui, usando essa ideia. Aqui, vamos resolver essa desigualdade x mais 1, ou essa inequação, desigualdade, tanto faz, dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1, maior ou igual do que 5. Então, uma coisa que é importante perceber aqui, eu não estou dando muitos detalhes, mas aqui a gente vai ver o porquê disso. O x não pode ser menos 1. E o problema não é o numerador, aqui que é x mais 1. O numerador de uma fração pode ser 0. Mas o denominador não pode ser 0. E no caso do denominador dessa fração, a gente vai ver o porquê. Ele é 0 só quando o x é menos 1. Talvez não é tão difícil de ver, mas enfim. É que acontece que isso daqui, essa expressão, x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1, é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado, ok? Então é a mesma coisa que resolver isso daqui. E aí, se você vê, aqui uma coisa particular que você vê, é que o denominador é x mais 1 ao quadrado, né? Então, número ao quadrado, como o produto de positivos é positivo e o produto de negativos é negativo, mesmo que o x mais 1 fosse negativo, esse número seria ainda assim positivo, o x mais 1 ao quadrado, ok? Então, esse x mais 1 ao quadrado é positivo, e para que como essa expressão aqui é maior do que 5, uma coisa que eu concluo daqui, e portanto é positiva, é que o x mais 1 tem que ser positivo, ok? Mas enfim, isso aqui é só um detalhe aqui que talvez não é tão relevante para a gente perceber depois, mas só para observar isso, que eu não posso ter para essa desigualdade sem resolver nada, só analisando o sinal da expressão que eu tenho que ter que esse x mais 1 tem que ser positivo. Outra forma talvez mais simples de perceber também é que eu tenho x mais 1 dividido por x mais 1 ao quadrado é simplesmente 1 sobre x mais 1. Se o inverso de x mais 1 é positivo, que é maior que 5, então ele também tem que ser positivo. Mas enfim, o que eu tenho então? É que talvez você poderia se complicar com essa expressão. Isso aqui é a mesma coisa que, portanto, resolver 1 sobre x mais 1 maior ou igual que 5.
Mas a gente acabou de ver que, enfim, esses números têm o mesmo sinal, né? Ambos são positivos, por isso que eu chamei essa atenção do x mais 1 ser positivo. A gente acabou de ver que isso aqui, talvez, em vez de resolver isso aqui, é a mesma coisa que eu resolver. Eu dizer que 1 sobre x mais 1 é maior ou igual que 5, é a mesma coisa que dizer que o seu inverso, o inverso de 1 sobre x mais 1 é x mais 1. Ele é menor ou igual do que o inverso de 5, que é o que a gente acabou de ver lá, quando os números têm o mesmo sinal. Quando eu inverto esses números, a desigualdade se inverte. Então, no caso, a desigualdade aqui era maior ou igual que 5, e aí você fica menor ou igual, que é o inverso dessa desigualdade. Maior ou igual é a desigualdade menor ou igual. E aí eu tenho isso daqui, e agora é fácil de resolver, porque eu tenho x menor ou igual do que 1 quinto menos 1. Se eu faço essa soma de frações aqui, isso aqui vai dar menos 4 quintos. Ok? Então, será que é todo número menor do que menos 4 quintos? Não, e aí por isso que era importante essa observação que a gente fez aqui em cima. A gente viu que o x mais 1 tem que ser maior ou igual que zero. Isso aqui é a mesma coisa que o x ser maior do que menos 1. X mais 1 ser maior do que zero. Ser maior do que zero, né? Então, eu tenho que o x tem que ser maior do que 1, ok? Eu já sei disso aqui. E maior do que menos 1, desculpa. X mais 1 maior que zero, x maior do que menos 1. E tem que ser menor ou igual a 4 quintos. Então, vamos só... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma bolinha aberta aqui, porque não inclui, né, esse caso do menos 1, já que o denominador seria zero, né, e na equação original. Perceba que quando deixa eu até corrigir isso aqui, não é bem essa equação é desse tipo, é só uma seta para cá, né, porque essa desigualdade aqui, 1 sobre x mais 1, eu só posso escrever essa expressão quando x não for menos 1, ok? Para o denominador não ser zero. Já o x mais 1, eu posso escrever para qualquer número real, não tem nenhum problema aí. Então, só uma questão dessa implicação, não inclui o 1, tem que estar à direita do menos 1, ok? Não inclui menos 1 no caso, e tem que ser menor ou igual do que menos 4 quintos. O menos 4 quintos é um número que é um pouco maior do que o menos 1. Vamos dizer que está o zero, é mais ou menos aqui. Então, eu tenho que estar, no caso, vamos escrever aqui à esquerda do menos 4 quintos e à direita do menos 1. Então, está aqui, são esses números aqui. Se eu escrevo isso daqui, vai dar, então, logo a resposta desse problema seria x tem que ser, vou escrever para cá, x tem que ser maior do que menos 1 e é menor ou igual do que menos 4 quintos. A gente vai ver mais na frente como escrever isso aqui em notação de intervalo, ok? Enfim, era isso que eu ia fazer. Agora, por enquanto, eu vou fazer um outro vídeo aqui mostrando alguns exemplos. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou parar aqui agora.